Olá, Gelson. Bom dia, tudo bom? Não, não tô te ouvindo. Tô fazendo leitura labial aqui. Oi, 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 oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu só Tô te configurar ouvindo, aqui o mas tá bem microfone. baixo. Oi, tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Deixa eu só configurar o microfone aqui que parece que tá meio. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, ok, então tá ok. É que E tava aí? desconfigurado o microfone e o alto-falante. Sim, passo por isso também. E aí, tudo bom? Ah, tô bem. Tô tranquilo. Tá uma barulheira aqui em casa porque tô fazendo uma Não reforma aqui tá, no apartamento, mas tá indo bem. não tá, não tá aparecendo pra mim, tá? Esse barulho? Tá bem tranquilo. Deixa eu te Ah, tá. dizer, deixa eu te dizer, eu dei uma olhada no teu lançamento, tá? É um lançamento bom, né? Botou 3.500, botou 29. Porém, eu vi que teve uns lançamentos ainda melhores, não é isso? Sim, sim. É, uma coisa que eu percebi é que nesse lançamento, eu fiz no mês de junho, né? Esse mês de junho, eu não sei se tem relação, tá? Mas eu acredito que teve. Não posso cravar e afirmar que foi isso. Mas eu tenho a percepção de que, por exemplo, esse mês de junho, como teve Dia dos Namorados e período de festa junina, o meu público em si, ele olha muito para isso. Então, eu acredito que, querendo ou não, teve um impacto negativo no lançamento. E olha que eu tava jogando o jogo para ver o 6 e 7, né? Tanto é que eu não conseguia nem. Eu fiz um esforço gigante para conseguir trazer a quantidade de leads que eu queria trazer, que geralmente eu trago bem fácil lead. Só que nesse lançamento, não sei o que foi aconteceu. Aí eu ajustava, fazia, por exemplo, criativos. Fiz vários criativos, otimizei várias vezes a campanha, mas não teve jeito. O custo da lead, não teve jeito. O custo da lead, por exemplo, eu paguei. Geralmente eu pago 50 centavos, 40 centavos. Eu vi que Nesse subiu para lançamento, 70, né? foi subindo para 70, foi subindo para R$ 1, foi subindo para 80, 90, e eu fui ajustando, né? Correndo ali, otimizando. E, tipo, um esforço que eu nunca fiz na minha vida para trazer uma quantidade de leads que geralmente eu trago, tipo, com a mão nas costas, digamos assim. Sim, 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 Então eu sim. achei que esse mês de junho, pelo fato de ter Dia dos Namorados, que é uma data que o meu público-alvo em si, ele olha, e festa junina, que é uma data que o meu público-alvo viaja, gosta de gastar com festa e tal, eu acredito que isso deve ter tido um impacto ali no lançamento. Então, por isso, teve uma redução ali comparado com os outros, ele teve uma Sim. baixa ali nesse caso, de faturamento. Só que eu, por outro lado, não fiquei triste, até porque nesse lançamento, de acordo com a última análise que eu fiz, um medo que eu tinha era aumentar o preço. Eu fiquei Sim. com medo eu tenho medo de aumentar o preço e o público achar muito caro. Só que nesse lançamento, eu saí, por exemplo, no último lançamento, o meu ticket estava 247, Eu vi que tinha 298. subido. Aham. Nesse eu subi e, por incrível que pareça, a audiência não achou caro. Tipo, pelo contrário, por mais que eu tenha vendido menos, eu trouxe, no meu ponto de vista, eu trouxe um público bem mais, assim, bem mais qualificado, não, mas bem mais motivado, bem mais, como é que eu posso dizer? Eu acho que um público mais maduro, sabe? Não um público que Uhum. fica, vê um produto que tem uma qualidade legal e fica achando caro, ou não quer comprar por X, Y motivos, mas um público que de fato estava disposto a pagar o preço que eu estava cobrando pelo produto. Então, por mais que eu tenha Uhum. vendido menos, eu estou satisfeito. Até porque o intuito, eu tinha até falado na outra análise, né? O intuito não, eu não queria trazer um público que compra o curso e não faz, ou que compra o curso e fica fazendo corpo mole. Eu queria trazer um público que realmente estivesse interessado, porque a gente entrega muito no curso. O produto a gente entrega muito, mas muito mesmo. Então, eu não achava justo também eu cobrar um valor que fosse muito barato e que as pessoas também não vissem valor nenhum. Tipo, o Não curso é muito barato. valorizasse, né? Entendeu? Uhum. Tipo, o curso é barato, não deve ser muito bom. E aí você acaba trazendo um público que não está tão interessado. E no último lançamento, por exemplo, eu já estava vindo aumentando o preço de pouquinho em pouquinho, né? Então eu percebi que realmente estava vindo um público realmente mais motivado em fazer, mais motivado em realmente querer aplicar o que a gente estava ensinando. Então, para mim, nesse lançamento não achei ruim, achei bom, até porque tirou aquele medo que eu tinha de aumentar o preço e também trouxe um público que estava disposto a pagar pelo preço que eu estava cobrando, né?
E no meu ponto de vista, eu acho que o que impactou mesmo em relação a volume de vendas, eu acho que foi o período, do meu ponto de vista, porque, cara, pelo esforço que eu tive que fazer para trazer lead, para conseguir. Ah, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não acho que foi isso, não, tá? Você não acha que foi isso? Não. É uma percepção que eu tenho, tá? Mas Vê só, a parte do São João, tu és da onde? eu moro em São Paulo atualmente, mas eu sou da São Bahia. Paulo. Tá, beleza. É porque, assim, o São João, ele é muito forte aqui no Nordeste. Ele não é forte no país todo, sabe? A gente, por exemplo, fez CPL agora, segunda-feira, CPL 1, e a gente ficou, poxa, é no dia de São João. E, tipo assim, não é o Nordeste todo, mas tem uns locais aqui no Nordeste, que eu sou do Nordeste, tá? Sou de Fortaleza. Tem alguns locais aqui no Nordeste que para. Recife, por exemplo, tipo, parou, é feriado, é fogueira no meio da rua. É muito legal, porque assim, como eu não sou de lá, mas já morei lá, então você sai à noite, você sai desviando das fogueiras no meio da rua. Eu acho fantástico, é uma delícia. Mas assim, não é em todo o Brasil, assim, não é uma coisa de, ah, beleza, a gente tem festa junina. Mas eu não acho que chegue pra cá, sabe? E a gente fez, por exemplo, CPL agora na segunda-feira, claro, é outro nicho, você tem razão, assim, cada nicho com o seu nicho. Essa observação que você falou do meu nicho, ela é muito válida. Mas assim, a gente pensou, pô, a gente vai na CPL no dia do São João. Mas foi o nosso maior comparecimento. Claro, a gente estava com lista maior também, mas assim, foi excelente o comparecimento. Eu Né? digo mais por conta, por exemplo, o meu público, embora aqui não, por exemplo, o meu expert, por exemplo, ele viajou para a Bahia, ele é de São Paulo, mas ele viajou para a Bahia para ver os pais deles e tal, para ver os pais dele e tal. Então, por quê? Por Porque lá tem conta do festa. São João? Uhum, É por causa do São João, por exemplo. Ou seja, é um público que ele já tem, tipo, e que eu vejo também as próprias confeiteiras fazer bolo para festa junina. Aqui mesmo, por exemplo, onde eu moro, é São Paulo, mas o pessoal que faz festa aqui no condomínio, entendeu? Por quê? Porque o pessoal tem essa cultura. Até porque, por mais que seja lá, por exemplo, lá na Bahia, é mais forte. Só que, querendo ou não, tem um público que veio dessa região que tem essa cultura lá que acaba trazendo para a própria localidade, entendeu? Por exemplo, eu gosto de São João, eu só não tô lá na Bahia, mas eu, por exemplo, eu gosto. uhum, Mas e, lógico, eu não tô curtindo festa porque eu tô focado no meu projeto e tal. Não tô, por exemplo, por que eu não fui viajar? Porque, cara, eu tenho outras prioridades. Mas uhum, esse público que não tem tanta prioridade assim, por exemplo, eu vou deixar de fazer uma viagem ou fazer um curso? Cara, uhum. eu conheço meu público. É um público que ele é acomodado. Então, entre fazer uma viagem curtir com os amigos e fazer um curso, cara, convenhamos, é muito mais difícil, é muito mais divertido. Sim. É, Por exemplo, meus amigos não estão tá curtindo, eu estou trabalhando, entendeu? E estou estudando. Entende? eu Eu vejo entendo. assim. Mas é lógico, eu não estou colocando na balança que não, foi só o São João. Deve ter outros pontos cegos que eu também não vi, né? Mas eu acredito que isso teve impacto até por conta do esforço que eu tive que fazer para conseguir as leads e para conseguir trazer esse público para conseguir para poder comprar o curso. Porque eu vi que eu tive muito, eu nunca suei tanto para poder conseguir baixar o custo da lead quanto eu suei nesse lançamento. E eu nunca suei tanto para trazer volume de lead quanto eu suei nesse lançamento. Por isso eu acredito que, cara, esse lançamento, eu acho que esse período de festa, porque assim, ó, eu lancei praticamente faltando algumas semanas pro Dia dos Namorados, se eu não me engano, Sim. uma semana, não, alguns dias pro Dia dos Namorados e festa Você abriu o junina. carrinho dia 10, Dia dos Namorados foi dia 12, né? Então, você percebe? Tipo, cara, muito quase em cima praticamente. Então, eu Cara, acredito que Jonathan, tem um impacto. eu vou te dizer do fundo do meu coração. Não se conforme com essas coisas. Não, não me conformo. Eu só tô falando que Porque assim, acredito que ó, tem um impacto, mas eu não tem tô. coisa que impacta assim de uma maneira, assim, Dia dos Namorados, eu diria que impactaria na questão financeira, não é nem no comparecimento, tá? Na questão financeira pode ser. Porque aí a galera, enfim, já gastou aquele dinheiro e tal. Mas não se conforme com essas coisas, tá? Não se conforme, né? Porque, porque assim, a lead ela tende a subir, quando a gente investe mais, ela tende a subir. Você dobrou mais ou menos o investimento do lançamento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo, que aí fica. Peraí, deixa eu só te trazer para essa tela daqui. Compartilhar. E agora eu vou te trazer de volta para cá. Peraí, que tu vai voltar. Pronto, tá? Ó, tu dobrou o investimento do lançamento, que tá 3.400.
E aqui tá 1.145, tu mais que dobrou, né? Sim, Ó, assim, ó, tu captou a mesma quantidade de dias ou não? a mesma quantidade de dias. Certo, 15 dias. certo. Outra coisa, ó, tu fala assim, eu subi meu preço, mas eu acho que a galera tá engajada, continua comprando. Não. Olha como tua taxa de conversão caiu. Tu tava com uma taxa de 5,44 e ela caiu para menos da metade, tá? É, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu não sei também se o teu. Ele tem 58 mil seguidores. Então, talvez ele já tivesse uma demandazinha reprimida, né? E aí, se ele tinha uma demandazinha reprimida, o que é que acontece? Os primeiros lançamentos, eles são mais gordinho mesmo, sem muito esforço. Ó, esse aqui tu fez só orgânico, botou 12 mil, tá? Tá entendendo o que eu tô É, mas falando? Eu tô falando. eu olhei também o meu. Eu fiz uma análise no público que veio e eu percebi que é um público, tipo, quem comprou não necessariamente é um público quente, é um público que tinha acabado de conhecer ele. Porque, lógico, eu vou dar pesquisa aqui, então eu percebo que veio Ótimo, um público ótimo. muito Isso é novo, não é muito um bom. público. Isso é muito bom mesmo, tá? É, eu não acho de verdade, assim, de verdade, que a questão do São João e do Dia dos Namorados possa ter afetado teu lançamento ao ponto dele cair mais da metade da conversão, entendeu? Não, eu, não, eu talvez, eu tô falando, tô supondo, tá? Não tô dizendo que isso foi o principal, mas eu acredito que ele teve uma relação, mas claro, eu também vou pôr no contexto, claro, eu também aumentei o preço do curso, acho que tem outras Uhum, coisas também que tem que estar sendo avaliadas, mas, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei, que eu acredito, assim, que teve um certo, tem um impacto, foi esse período, mas não é, no meu ponto de vista, não é o que fez, que influenciou cem por sim, sim. cento da conversão, entende? Eu sei que, por exemplo, quando eu aumento o preço, quando eu vou investir, por exemplo, aumentar o investimento, vai ter sim uma relação, mas uma das coisas que eu Sim, fiquei ciente também, que eu também eu não posso, assim, do meu ponto de vista, eu não posso ignorar, é o período que eu lancei e também ignorar quem é o meu público, né, que é o meu avatar, porque eu sei que ele, querendo ou não, ele olha para isso, então. sim, sim. É, e aí, ó, geralmente, assim, você subiu o preço por lead, tá? É, às vezes, quando a gente sobe um pouquinho o valor da lead, mesmo sem querer, essa lead não é uma regra, tá? Mas eu já vi isso, ó. A gente subiu o preço da lead e a lead vem mais qualificada, tá? Mas no teu caso, ó, tu subiu o preço por lead e o teu percentual caiu, tá? Então, embora tu esteja dizendo pra mim, pô, eu tô achando a galera mais engajada, acho que a galera tá mais madura, não sei o quê. Só que tu tem que olhar pra isso aqui, ó, tá? Que é esse percentual de conversão. Olha aqui do lançamento passado, ó, tá? Embora o teu lançamento esteja voltando ainda um valor legal, bem legal, assim, teu lançamento tá bonitinho, tá redondinho, tá voltando um valor legal, mas a taxa caiu. E não tem problema, porque assim, o que importa é dinheiro no bolso, tá? Então, como tu subiu o valor total do lançamento, né? Tu subiu o valor do produto, se no final tiver voltando ROAS, tiver voltando mais caixa, tá tudo bem, tá certo? Sim, É isso, foi o é que isso. na última análise que eu fiz, foi o que ela me falou. Por exemplo, eu tinha o objetivo nesse lançamento de manter a taxa de conversão em 5%, era o meu objetivo, né? Já, por exemplo, o último foi 9%. Antes desse de abril, o penúltimo Uhum, foi 9% de conversão. E claro, eu fui aumentando a taxa, fui aumentando o preço, fui fazendo ajuste, claro, e ela foi caindo. E ela me falou que isso era natural, então. E eu acredito que seja natural mesmo, porque, querendo ou não, quando eu aumento o preço, e dependendo do volume de leads que eu vou trazer, eu acredito que essa taxa de conversão ela tende a cair mesmo. E foi o que a última faixa preta me falou, né? é normal que ela caia um pouco, mas o que tu tem que fazer aqui, ó, é conta de dinheiro no bolso, ó. Aqui tu ficou com 32 mil no bolso, tá? Assim, e aqui, ó, tu ficou com 26.
Então, assim, ó, o que tu tem que olhar é o seguinte, ó, tu tem que encontrar um preço ótimo pro teu produto, tá? Mesmo que tu venda menos, tu tem que olhar, é tipo assim, ó, porque, tipo, tu vendeu menos, mas o ticket aumentou, então tu tem que olhar isso, né? Sim. Peraí, deixa eu só botar aqui que eu... É, porque eu também, qual que era o ponto, né? Eu não queria mais vender um produto. Eu não quero vender um produto que, por exemplo, o último que eu vendi, o penúltimo, acho que era o ticket 247, eu não queria vender daquele preço, até porque eu precisaria de muito volume para, por exemplo, chegar num 6 em 7, eu preciso de muita venda, mas, tipo, muita, eu acho que eram umas 400, 500 vendas, se não me engano, para conseguir chegar num 6 em 7. E outra, eu tenho que ter uma base, eu vou ter que gastar mais com, por exemplo, com plataforma no caso, com uma plataforma para poder hospedar esses leads. É um outro problema. E eu vou ter que ter muita gente, vai ficar muita gente para poder administrar. E o tipo de suporte que eu gosto de dar atualmente tá, é um suporte mais próximo, onde eu realmente quero fazer de tudo para que o aluno tenha resultado. Só que eu também não quero trazer qualquer aluno, sabe? Tipo, porque o ticket é baixo, tem pessoas que compram e falam assim, não é baixo. Não vou me esforçar tanto, porque eu paguei tão barato. Mas, Joel, Entende? tu tem que Então, decidir, assim, o que tu quer da tua vida, porque, tipo assim, ó, entenda, eu entendo isso que você tá falando, tá? E esse mundo que você tá pintando é um mundo ideal, massa, né? Massa. Mas é isso que eu tô falando, o que tu tem que ver é o dinheiro que tá entrando. Porque assim, ó, todos os preços, veja se o que eu estou falando tá claro, porque às vezes eu tenho medo de falar confuso, e aí, em vez de ajudar, fazer é criar uma caraminhola na cabeça da pessoa. O produto da gente, ele tem um preço ideal ali, sim, tá? Vou te dar um exemplo, né? Teu custo estava 297, só estou dando um exemplo, tá? Aí, pô, voltou 32 mil, show. Aí eu subi para 397. Aí vamos supor, voltou 35. Ó, tá aguentando a mudança de preço. Aí eu subi para 45, subi para 450. É só um exemplo, tá? Esquece os valores. Aí, opa, caiu. Aí você, ó, essa subida de preço aqui não fez bem pro meu avatar. Meu avatar não sustentou. E o que eu tô te mostrando aqui é que o teu dinheiro no bolso caiu. E ele não caiu só, mas ele caiu porque a lead ficou mais alta, e aí, como a lead ficou mais alta, eu trouxe menos lead. Não. Ele caiu porque a taxa de conversão subiu. Caiu. Se você botasse aqui, ó, cadê? 5% vezes o número total de lead, ó, daria 151, tá? 151 vendas. Aí, se você pegar, ó, 151 vendas vezes 379,90, que é o preço do produto, 397 nesse caso. 397, perdão. Perdão, viu? 397,90. Só que aí ele não deixa eu ver o número. Ó, daria 60 mil, entendeu? Se mantesse a taxa de conversão do último de 5%, é isso que eu tô querendo te dizer. Sim, sim, Então, sim, assim, entendi. tu não só faturou menos porque tu aumentou o preço da lead, tua conversão caiu, tá? E assim, quando o outro faixa preta falou assim, é normal dar uma caída, quando eu vejo um perfil desse tamanho, que tem 54, 58, perdão, mil seguidores, eu tenho essa impressão que tem uma demanda reprimida aí, sabe? Eu tenho essa impressão, por mais que você esteja também trazendo lead novo, o que é ótimo, e que a lead nova também esteja convertendo, é ótimo, mas assim, um perfil desse tamanho, ele me passa a sensação que ele tem uma demandazinha reprimida. Então, eu não, o que é que eu vejo, né? Eu acredito que demanda reprimida, você fala em, porque assim, lógico, a gente tem que avaliar também, do meu ponto de vista, tá? Tem que avaliar também o período que essa demanda está reprimida, né? Quanto tempo, por exemplo, que eu não, vamos pensar, por exemplo, fiquei sem lançar há, há 3 meses. Por exemplo, eu acredito que loja vai ter uma demanda reprimida, porque, por exemplo, porque eu Uhum. sei que eu não lancei, lógico, essas pessoas ficaram sem comprar e ficaram esperando em algum momento eu lançar. Mas como eu não, tipo, eu já venho lançando, e inclusive esse perfil ele vem crescendo
tipo, ele vem crescendo num volume muito rápido, justamente por conta dos conteúdos que eu fui fazendo. Ou seja, ele vem crescendo justamente deixa eu ver, do começo do ano para agora, tipo, que foi crescendo. Mas ele De tinha janeiro para agora, quanto? entendeu? Ele Eu tinha tinha quanto? 4 mil Ah, tá. seguidores, Ah, tá, ele entendeu? cresceu bem. Não, tudo bem, é porque eu não sabia, né? Que em Ah, 4 sim, essa informação eu não tinha, que ele tinha crescendo tudo bem assim. Não, beleza, se ele tá crescendo tudo bem assim, eu vou concordar contigo. Tá vindo já dos lançamentos, entende? Mas eu entendo, tá? eu acho que eu também devia ter passado essa informação. Mas Mas, tudo bem, pode assim, continuar. ainda assim, eu tô preocupada com, assim, ótimo, que bom. E isso para mim, isso que tu tá me falando é uma informação ótima, pô, o perfil tá crescendo agora, não é que ele já tinha isso, ele tá crescendo com os lançamentos. Animal, animal. Mas eu ainda tô preocupada com isso aqui, tá? Não, também estou preocupado. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Isso aqui, ele me diz o quê, ó? Ele me diz, assim, ele pode me dizer várias coisas, eu vou analisar teu lançamento, tá? Mas, assim, Sim, batendo de cara isso aqui, por quê? Porque preço é uma coisa muito sensível, tá? Muito sensível no lançamento. Então, assim, de cara, né, eu já me preocupo com esse aumento de preço. Pode ter sido outra coisa, eu vou analisar aqui e a gente vai ver junto, tá? Pode ser que eu ache alguma coisa assim, nossa, isso aqui também pode ter interferido. Mas, assim, cuidado. Assim, essa é uma relação que a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente olhar o saldo que entrou na. Porque, assim, ó, podia ter caído a conversão? Podia. Mas como eu aumentei o preço, o saldo no meu bolso ser maior. Só que não foi. Ele diminuiu a conversão e o saldo foi menor. Então, assim, ó, vamos olhar com calma. É, tá, eu vou dar um overview no teu lançamento, de um geralzão, vou te mostrar as métricas aqui, algumas coisas que talvez você não tenha visto, não sei. E aí depois a gente entra no detalhe, tá? tudo Show? bem. Ó, então, ó, percentual de conversão. Embora que o outro tivesse maravilhoso, 2% é um percentual de conversão legal, tá? É um percentual de conversão legal, número de vendas bacana, um saldo bem positivo, o ROAS animal, tá? Esse ROAS de 8 é um ROAS considerado muito bom dentro do mercado, tá? Então, é porque a gente estava com um lançamento ainda melhor ainda. O outro deu ROAS 30, né? Você viu aqui? Eu não sei se você viu, eu calculei o ROAS. O Não, ROAS isso. é esse sobre esse, tá? É, Não, sim, eu calculei também. Eu até falei lá no, com o pessoal que, tipo, foi justamente isso mesmo. Tive um retorno então, muito bom. assim, esse lançamento continua muito bom. Só porque quando a gente olha para o outro, não tá tão bom assim, mas ele continua muito Mas bom. só um ponto. Sabe qual que é o meu medo? Tipo, às vezes eu converso com com o meu especialista e eu não quero entrar naquela pilha de. Eu entendo que o objetivo é sempre estar crescendo, mas eu não quero entrar numa pilha do tipo, porque meu último lançamento foi bem melhor, esse aqui eu fiz tal ajuste, não veio tanto dinheiro quanto eu queria, sabe? Eu quero ver no que eu estou acertando, os pontos positivos que eu tive no lançamento e qual que é o ganho que eu posso ter depois depois desse ajuste que eu fiz, entendeu? O que é que eu posso ganhar de experiência com isso que eu fiz agora, que pode me dar um retorno Total, lá na frente, entende? total. A ideia não Porque, é deixar você desanimado, não, é isso mesmo. Só que, assim, quando a gente tem uma base, a gente já sabe que o nosso lançamento performa aquilo que a gente já fez, a gente tem que, ó, agora eu quero performar do jeito que eu performei. Então, assim, porque por exemplo, não é pode concluir. desanimar, mas é ter um norte, ó. Eu sei que o lançamento é capaz de fazer isso, então, ó, vou atrás de novo para que ele faça de novo, entendeu? Porque, por exemplo, no último lançamento que eu fiz, cara, eu tive um ROI a conversão. A conversão foi 9%. Cara, não, tipo, na minha visão, cara, eu queria que todos os lançamentos tivessem uma conversão de 9%. Mas, Uhum. cara, não sei se eu vou conseguir fazer esse feito sempre, entende? É isso que eu tô Então te eu tenho que estar explicando. sempre equilibrado quanto a isso. É isso que eu tô te explicando. É, uma conversão de 9%, em geral, não é regra. Por exemplo, eu converto 5% e o produto da gente é R$ 3.000, tá? Então, assim, o que eu vou te falar não é regra, mas essas conversão muito alta, 9, 10%, em geral, elas estão atreladas a um valor de ticket mais baixo, Então, é tá? justamente esse o ponto.
Mas enfim, Pois pode é, continuar. mas é isso que eu tô te falando. Eu entendo o que tu falou. Ah, mas eu não quero trazer um monte de gente, porque eu não quero dar suporte pra um monte de gente. Ah, mas eu não quero. Cara, o que importa é dinheiro no bolso. Eu quero botar, Diana, quero botar dinheiro no teu bolso, nesse sentido de te ajudar. Então, Não, assim, o que eu falo de eu não quero trazer muita gente, o que eu não quero é, eu não quero trazer um monte de gente que, digamos assim, não vai valorizar o produto da maneira que ele tem, que eu queria, que eu gostaria que ele fosse valorizado, entende? Porque às vezes eu sinto que às vezes vem pessoas, mas as pessoas não estão muito dispostas, aí às vezes eu tenho muito esforço para pouco resultado. Porque o que eu me preocupo muito é com o resultado. Para você ter ideia, no último lançamento, eu consegui 10 provas. Tipo, depois desse último lançamento agora, eu fiz tá. 10 Então tu tá entrevistas. dizendo que é mais importante para ti o resultado e a qualidade do suporte que tu dá pro aluno e o lead mais qualificado que o dinheiro do bolso. Tu tá dizendo para mim que isso para ti é mais importante. Não, eu quero equilibrar as coisas. Não é Ah, que o sim. dinheiro é menos importante. Eu quero equilibrar, entende? Eu quero tentar equilibrar. Eu não quero vender só por vender, entende? Porque, por exemplo, eu sei que se eu botasse o ticket a 247, eu venderia muito mais. Para você ter ideia, agora mesmo, depois desse lançamento, eu fiz um que eu chamo de. A gente chama de aulão, a gente faz um aulão. Cara, eu vendi de 9,90, é uma aula só que eu vendo. Mas, por exemplo, eu fiz R$ 1.900, mas eu não me investi em nada. Veio cento e. Deixa eu até olhar aqui veio 195 pessoas. Mas, por exemplo, é um público que eu faço o seguinte: é uma aula, você assiste a aula, aprendeu, ok, depois eu dei o suporte que eu tinha que dar e acabou. Não tenho que estar ali com compromisso. Entende? Uhum, Por quê? uhum, Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Se você quiser um compromisso maior, é tipo um ISARE. Pô, se você quer um acompanhamento melhor e tal, aí você compra o curso mais completo. Mas entende que eu quero trazer, eu quero tentar equilibrar nesse produto principal, eu quero tentar equilibrar as coisas. Eu quero trazer uhum. um público que está disposto a pagar pelo preço, eu quero ganhar dinheiro também. O que eu não quero é trazer, eu quero ganhar dinheiro, mas poxa, vou trazer um público que não vai quer nada com nada, entende? Aí também não vai Uhum. adiantar, porque só o dinheiro no meu bolso não vai, digamos Agora assim, sim, ó. é só no início. Mas deixa Mas eu te dizer, enfim, ó. Dos alunos da gente, sempre, sempre, sempre vai ter uma parte que não faz o curso, tá? E uma parte que compra, que não se interessa, que não dá resultado mesmo. Sempre vai ter. Assim, é o que eu tô te falando. O nosso ticket é R$ 3.000 e tem uma galera que não vem comprometido. Então, assim, cuidado só para tu não ficar nesse mundo, tipo, seria o perfeito, seria o perfeito, que todos nós estávamos engajados, tivesse resultado, né? Mas esse, sempre tem aquele aluno que, tipo, comprou o curso e sumiu. Às vezes a gente tenta falar no privado com a pessoa não responde nunca mais. Comprou o curso, é botou isso o dinheiro. mesmo. É isso mesmo. Então, Mas eu assim, entendo seu sempre ponto vai de ter. vista, tá? Eu entendo seu ponto de Sempre vai vista. ter. Mas, Sempre ó, vai ter. beleza. Olhando por isso aqui, ó, e me diz que o lançamento está redondinho, tá? Agora aqui, ó, a gente tem um ponto de atenção. Esse valor que a gente botou em distribuição aqui foi um valor baixo, tá? Isso Sim, talvez, pode pode falar, falar. isso talvez tenha ajudado a diminuir um pouco a taxa de conversão, tá? Ó, se eu não me engano, no lançamento passado, proporcionalmente, tu botou um pouco mais. Ó, esse aqui tu botou só 7%, tá? O que é 7%? É da verba total do lançamento. 7,51% veio para distribuição de conteúdo. Show? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Aí aqui, ó, se eu não me engano, e eu posso estar enganada, nesse aqui tu botou um pouquinho mais proporcionalmente falando, né? Ó, esse aqui, ó, tu botou 194. Esse aqui tu botou mais de 10%, ó, 17%. Então, esse aqui, tu botou quase os 20% que a fórmula pede, porque a fórmula pede 20, tá? Porém, esse aqui, tu pecou. É, Então, esse eu assim, realmente eu devo admitir, eu pequei na distribuição. Esse foi um ponto que eu avaliei. Eu publiquei muito, assim, eu posto muito, eu não deixo de postar R$ 2, 7 Nutelas, eu posto sempre. O meu orgânico é forte pra caramba, inclusive. Só que na distribuição, eu vi que eu pequei. Mas eu acredito que eu pequei também porque eu tava focado em trazer os leads e aí eu não consegui, acho que eu não consegui administrar bem a verba nesse momento. Mas tranquilo, nesse próximo agora eu quero ajustar isso. tranquilo. Aí, ó, vamos
lá. Outra coisa que tá me preocupando é isso aqui, ó. Esse número de leads aqui no grupo de WhatsApp. Foi no final do lançamento? Foi em que momento que tu pegou esse número de leads aqui? Esse número de leads? Sim, aqui no grupo de Ah, WhatsApp. foi no lançamento mesmo. Foi no momento do Durante o lançamento. lançamento. Durante o lançamento. Tá. É porque às vezes o pessoal só olha depois do lançamento. E aí, quando a gente está mais no final do lançamento, aí o número de leads cai muito. Mas beleza, ó, esse número aqui é um número baixo. Ou seja, dos 3.000, tu só tá botando 60%. É como se a comunicação por e-mail funciona? Funciona. Inclusive, eu tenho estratégia para e-mail, eu uso o e-mail muito bem. Porém, a gente se preocupa com essa taxa aqui, e essa tua taxa tá baixa. Em geral, a galera que não entra no grupo de WhatsApp, em geral, essa galera tem a comunicação prejudicada, ou seja, você não consegue se comunicar muito bem com essa pessoa, tá? E uma coisa que eu vi nesse meu lançamento, nesse e nos outros, né? É que o meu público mesmo, ele usa e-mail, mas ele não gosta de e-mail. Ele prefere o Uhum. WhatsApp. Tanto é que todas as minhas vendas, no lançamento dos dois, nos últimos que eu fiz, todas as vendas, inclusive eu fiz rastreio, e aí todas elas veio justamente do grupo do WhatsApp. E-mail, tipo, Uhum. veio 3 vendas, o restante é tudo WhatsApp. As pessoas compram pelo grupo. Pois Basicamente é. é E isso. aí, Então, ó, se tu tá perdendo muita gente aqui pro grupo de WhatsApp, então tu tem que ficar atento, tá? Qual é uma métrica boa? Acima de 85% é uma métrica boa, tá? mas sabe que, tipo, você acha que, tipo, 80% das pessoas que se inscrevem entram no grupo do WhatsApp? Porque, inclusive, eu vejo que as pessoas, por exemplo, as pessoas quando se inscrevem, eu já coloco lá na página, lá, tipo, se inscreveu automaticamente. Já tem um botão para ela Uhum. clicar e entrar no grupo. Só que eu vejo que, tipo, nem todo mundo entra, entende? Eu não sei É isso que eu tô por te qual falando. motivo. Essas métricas que eu tô te passando são métricas que a gente consegue alcançar, tá? 85% é considerado uma métrica legal, tá? Entendi. É, Então, eu vou correr atrás desse número, então. eu não tô falando pelo que eu acho, não. Tô falando de fatos e dados, tá? Tá, eu falo porque o meu público é o público que gosta de WhatsApp. Se eu tô com 60%, isso é, na sua visão, pela métrica que vocês têm aí, é baixo, então eu percebo agora que eu tô com um problema. Sim, sim. Aí, ó, aqui, ó, tu botou um número de views bem legal no teu YouTube, tá? Ó, esses 51 mil inscritos no YouTube também foi tu que cresceu, ele não tinha antes, né? Não, isso aí já, assim, já tem tempo que eu tenho esse canal no YouTube, né? Então eu fui Hum, construindo isso. Só que eu, por exemplo, eu focava muito no YouTube. hum, Eu passei a focar no Instagram, focar para trazer seguidores e tal, no início do ano passado. Não, no início desse ano, né? Tipo, de dezembro pra cá. uhum, Aí eu tinha hum, 4 mil seguidores no Instagram. Começou a crescer de dezembro pra cá, entende? E o uhum. YouTube ele veio crescendo com trabalho orgânico. E Aí, eu ó, fui. aí eu vou te dizer, ó, aqui pode ter demanda reprimida. Ok, se aqui o perfil era pequeno, tranquilo. E aí tem Mas outro aqui, ponto. A maioria das pessoas que compram não compram, tipo, não vieram do YouTube. A como é que tu maioria é do sabe? Instagram. Porque eu Não, mas rastreei, tipo, e veja, faço pesquisa. ó, vê, tu rastreou como? Primeiro que eu Porque aqui, faço ó, pesquisa. aqui não tem o TM Não, não, eu e faço aqui, pesquisa com os alunos, entende? tá, aí 100% dos alunos responderam. Não 100%, mas uma parcela grande. Porque, vê só, quando tu fala aqui, ó, eu não sei o que é que tu fala aqui no teu CPL, mas se por acaso dentro do teu CPL tu falar qual é teu Instagram, qual é teu não sei o quê, aí a pessoa acaba indo lá no Instagram também. E aí fica essa confusão, veio da onde? O que eu tô te dizendo aqui, por experiência, né, vou repetir, por experiência, a galera que tem esse número de seguidores, né, é uma galera que tem demanda repetida, tá? É regra?
não é regra. Mas, assim, eu tô te dizendo isso por experiência. Tem problema ter demanda reprimida? De maneira nenhuma. Isso não é uma coisa ruim. Não é nem de longe. Tá tudo bem, é ótimo, sinal. Sabe por que que eu Porém, digo para você que talvez não seja demanda reprimida? Porque, por exemplo, eu já fiz mais de, se eu não lembro, já fiz mais de com esse mesmo expert, eu fui começar a ter resultado agora que eu entrei no Insider. Porque os uhum, meus últimos lançamentos foram, tipo, bem ruins. uhum. E eu já fiz cara, mais de, acho que já chegou nos 20 já, tá? Antes do Insider, eu acho Então, que tu já fiz não mais tem de só esses 16. lançamentos aqui. Não, aqui, tipo, eu tô Uhum. fazendo esses lançamentos agora no Insider, mas eu já lançava porque já era aluno da Fórmula, entendeu? Eu sou aluno da Fórmula desde Porque 2021. assim, ó, tu botou Então, por 3 isso que eu mil, acho que não é demanda reprimida, entende? ó, tu tem 3.359 views. E aqui, ó, tu bateu o número de inscrição do teu CPL. Aqui, ó, 3 mil inscritos, 3.039 views. Em geral, quando isso acontece também, você botar mais gente vendo CPL do que o número de inscritos, é porque tem gente que não se inscreveu e veio. E essa galera que não se E eu também inscreveu e faço. veio, calma, deixa eu concluir. E essa galera que não se inscreveu e veio, em geral, é uma galera orgânica, que já estava ali na base dele, não foi captada, quando abriu o CPL, era mil, tá? Mas ok, você está dizendo que Entendi. não, tá tudo bem. Não, É, assim, outra coisa, eu faço os meus CPLs, eu faço eles abertos, tá? Você se inscreve, mas pois eu é. também faço eles abertos no YouTube. Então, lógico, querendo ou não, ele vai ser maior do que o número de inscritos, porque tem um público ali que não necessariamente se Não inscreveu. necessariamente, é isso que eu estou explicando para você. Se fosse um perfil pequeno, isso não aconteceria. Mas tudo bem. Ó, a retenção dos teus CPLs também está muito boa, tá? Ó, reteu 75% em termos de view do CPL 1 e 68% em cima do CPL 2. Isso aqui é em cima do total de inscritos. Então tá muito bom, o funil tá bom. Quando a gente vem para cá, ó, igual a 70 vendas em cima do número de views do CPL 1, tá? Perdão, do CPL 3. O percentual de conversão das pessoas que viram o CPL 3. Qual foi minha conversão? Certo? 70 em cima de Sim, 1.700. 4%, que também é um percentual legal, tá? A gente considera assim bom assim 5, mas 4 já é um percentual legal, tá? Então, assim, quais são os gargalos hoje que eu vejo no teu lançamento? Olhando números, tá? Não tô vendo ainda conteúdo, né? Só olhando números. É isso aqui, ó, distribuição, tá? E isso aqui, lista de WhatsApp, certo? então você Assim, acredita que eu tenho que melhorar na distribuição? Distribuição, sim, realmente eu sei que eu tô pecando e eu vou começar a ajustar agora. Realmente eu vejo que distribuição eu preciso aumentar a verba e distribuir mais, principalmente YouTube, porque eu não estou focando tanto em YouTube. Por exemplo, eu não distribuo conteúdo no YouTube. O YouTube eu faço tudo orgânico. Então eu acho que é uma coisa que eu estou pecando muito. E lista de WhatsApp eu não tinha essa visão da taxa de conversão, igual que você falou. Realmente, para mim, não faz sentido eu só colocar 60 pessoas, 60% de inscritos na lista de WhatsApp, até porque o meu público, ele prefere o WhatsApp. Então tem hum, alguma coisa errada aí, eu vou ter que descobrir. hum. Ó, deixa eu compartilhar aqui contigo o som. Gente, por favor. Peter iniciante, dá uma olhadinha aqui, ó. Você quer aprender a fazer bolos decorados como esse aqui? Quer? Deixa eu te falar uma coisa, vai acontecer um evento 100% online, gratuito, onde eu ensino os passos para as confeiteiras iniciantes acertar o ponto perfeito de chantilly e fazer bolos decorados com liso perfeito. Então, se você é uma confeiteira iniciante e quer aprender a fazer bolos decorados com liso perfeito, para participar é muito fácil. Você vai clicar no link que vai aparecer aqui, o link aqui da bio do meu Instagram mesmo, ou no link que vai aparecer aqui embaixo, você vai fazer suas inscrições e vai ser encaminhado para o meu grupo do WhatsApp. Então, bora fazer bolos decorados com liso perfeito. Confeiteiro iniciante, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá, Jana? Tá alinhado, bonitinho, tá? Cara, esse nome de evento, eu gostaria, assim, eu
gostaria que tu botasse alguma coisa no nome do evento relacionado a bolo, chantilly decorativo, porque assim, liso perfeito, aqui ficou, aqui, tudo bem, aqui embaixo você fala na Roma, né? Mas aqui ficou tão pequeno comparado com isso aqui, na hora que eu li, eu juro pra ti que a primeira coisa que me veio na cabeça foi a questão de alisamento de cabelo, que é um nicho que a galera fala muito também. O pessoal fala, tipo, todas as análises que eu fiz, o pessoal falou isso. Só que tem um ponto. O meu público, ele entende esse conceito na questão do bolo, entende? Porque ele já procura isso, o liso perfeito. Então, quando eu falo liso perfeito, ele já associa bolo porque ele sabe que a gente trabalha com bolo e, tipo, ele já entende que é bolo. Tanto é que eu fiz outros eventos que falavam outras romas e tal, só que esse foi, Não, tipo, o isso nome aqui que não é mais... Roma, tá? Isso Não, aqui não é é nome Roma. do evento. Não, porque assim, ó, Semana do Liso Perfeito não necessariamente a Roma, mas o que o Avatar quer é chegar no liso perfeito. E O por que 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 chama você a não atenção fala dele semana do bolo liso perfeito? é porque Semana Então do tá Bolo bom, Liso Perfeito é tá que fica um certo. nome muito longo e tipo, É, esse nome, tá só a bom. Semana do Liso Perfeito ele já Ó, aí interpreta que é liso, entendeu? aqui também eu daria mais ênfase em Roma, tá? E outra coisa, tu tá pegando o WhatsApp pra quê? Ah, geralmente eu pego o número do WhatsApp porque às vezes eu quero entrar em contato com a pessoa e Mas tipo, você entra em contato com todo mundo? quando por exemplo, eu preciso fazer uma recuperação, às vezes não tem o número dela. Tá, aí a Pelo minha fato de eu ter pergunta o é, você contato entra em contato com todo mundo que se cadastra com, aqui? com todo mundo, não. Porque Não assim, dá para ó, entrar em contato com todo mundo. geralmente a gente só pega o WhatsApp se a gente for fazer realmente algum trabalho no WhatsApp, tá? Porque isso, assim, corre o risco de cair a tua taxa de conversão, tá? Você acha que É, corre cair a taxa de corre, conversão? corre o risco, a taxa de conversão da página, beleza? Ó, vou voltar aqui. Mas só um ponto, você não acredita que, por exemplo, por mais que corre risco, eu entendo que, claro, se eu pedir só, por exemplo, só o e-mail da pessoa, mais terão mais propensos a colocar. Mas se a pessoa colocar, por exemplo, te dá mais informação, não qualifica ela melhor, por exemplo? Lógico, eu acredito que qualifica melhor, né? Mas. Sinceramente, Porque cara, assim, eu já rodei lançamento de milhões, 5 milhões no lançamento e eu captava só o e-mail e faturava isso tudo. Então, sinceramente, não é esse 80-20, não, tá? tá, então eu vou tentar considerar no próximo, eu vou tirar nesse próximo que eu vou fazer, para ver se melhora. Ó, vou botar aqui. Vou botar os 20%, tá? Outra coisa, ó, a tua página de obrigado, não é legal tu botar obrigado por se inscrever, tá? Tira esse primeiro texto aqui, tá? Por quê? O que Porque quando você a gente recomenda bota pôr? só você está quase lá, faltam só mais um passo, entre no grupo do WhatsApp com sua inscrição. Porque tua taxa para o WhatsApp já está baixa. E aí, quando a pessoa entra na página, aparece obrigado por se inscrever. E na cabeça dela, pronto, finalizei. Não preciso mais Entendi. fazer Aí faz nada. sentido. É que eu coloco mais informação ali, mas dito que esse público é meio apressadinho, né? Ele realmente pode interpretar que pode ter preguiça de ler o restante. Isso dá para botar. Tá? Pronto. É, então, assim, ó, essa tua página pode ser que melhore a conversão dela. Pode ser que melhore a conversão dela. Outra coisa, ó, eu não botaria essa tarja preta, não. Essa tarja preta aqui embaixo, ela me lembra, como se fosse uma, sabe o rodapé da página que fica ali embaixo? Sim, Eu botaria um botão mais em destaque aqui, entendeu? Eu não colocaria assim no cantinho embaixo, não. Ó, parece o rodapé, não parece que vai ter ali um botão para clicar. Esse botão tem que ficar na primeira dobra. entendi. Faz mais sentido, realmente. Tá aí um ponto que eu não tinha observado. Embora que, tipo, eu queria que a pessoa lesse que ela tem que responder uma pesquisa, porque geralmente o pessoal ele ignora o e-mail, entende?
E aí não Você responde a pode pesquisa. botar a pesquisa, mas não bota obrigado para se inscrever. Tira esse obrigado para se inscrever. Tá? Fechou. Vamos ver aqui teu conteúdo, tá? Fazer um wave cake com uma mini espátula. Eu sou o chefe Sandro Silva e nesse perfil aqui eu ensino confeiteiros iniciantes a acertar o ponto perfeito de chantilly e fazer bolos decorados com isso perfeito. E se você gostar, siga-me aqui para mais dicas como essa. Bora lá. Essa aqui é a minha espátula. O que você deve levar em consideração? Tá? Só lembrando que essa espátula é a mini espátula número 3 também da Blue Star. O que você deve levar em consideração? Girar a bailarina. Ó. Tá vendo aqui que minha espátula está aqui no bolo e eu estou girando a minha bailarina. E a ideia aqui é fazer esse movimento. Ó. Subiu, novamente, novamente. E você não pode esquecer de girar a bailarina. Ó. Novamente, novamente, ó, novamente, subindo e descendo, ó, ó, ó. Ó, ó. Tá vendo aí? Que top esse wave cake? Gostou dessa dica? Me siga aqui para mais dicas como essa. Uma perguntinha interessante aqui, ó. Essa seguidora perguntou o que faz para o chantilly não rachar. Olha só, existem 3 coisas na confeitaria que faz com que o seu chantilly ou o seu bolo rache, tá? Primeiro, calda demais. Quando você molha bastante seu bolo, aquela calda ela pode entrar em contato com o chantilly e pode rachar o seu bolo. Tá? Segundo, é o chantilly desidratado, ou seja, o chantilly extremamente poroso. Quando você coloca um chantilly extremamente poroso no seu bolo e você leva para a geladeira, o ar da geladeira resseca aquele chantilly e ele acaba trincando. Tá? E outro fator importante que é o recheio. O recheio ele precisa estar estruturado. Se o recheio estiver mole demais, ele vai derreter, tocar no chantilly e, consequentemente, ele vai rachar o seu bolo. Então, tome bastante cuidado com essas 3 coisas aí. Se você tomar cuidado, eu tenho certeza que nunca mais seu chantilly vai rachar, tá bom? Quanto mais você passa esse passo de textura, mais começa a aparecer o chantilly poroso, começa a aparecer os buraquinhos do chantilly, começa a aparecer aqui o chantilly saindo para fora, e aí o que você faz? Aí começa o desespero, tá? Água quente, água borrifando, e aí você começa a rezar, começa a chorar, começa a ficar nervosa, a mão começa a esquentar, e a espátula começa a tirar boa, começa a tirar todo o chantilly, logo o bolo começa a aparecer, e aí as coisas vão em decadência pelo fato de que o seu chantilly não está hidratado. Olha só a importância de uma boa hidratação. Olha só a importância de você, de fato, saber hidratar o chantilly de vocês. Galera, não se engane, tá? Para você que está assistindo aqui, que está me conhecendo pela primeira vez, não se engane. Todo chantilly existe uma técnica de trabalho. Quanto mais você passa esse passo de textura, mais começa a aparecer o chantilly poroso, começa a aparecer os buraquinhos do chantilly, Então, o maior medo dessa seguidora aqui é do chantilly não ficar fixo no bolo e começar a derreter. Olha, o chantilly, ele só derrete, tá? Ele só não fica fixo e só derrete se ele não estiver batido de forma correta, tá? Se ele estiver batido das formas corretas, ele não acontece isso. É muito difícil acontecer isso, tá? O problema é que às vezes vocês não sabem exatamente o tempo que o chantilly de vocês precisa ficar na batedeira para dar o ponto que vocês querem, o ponto que vocês precisam. E às vezes você deixa bater e fica naquele medo. Poxa, será que eu deixo um pouco mais? Será que eu deixo um pouco menos? E para hidratar? Será que eu coloco o que para hidratar? Será que como eu hidrato? E às vezes hidrata, fica poroso demais, ou às vezes fica mole e acontece isso mesmo. Acaba derretendo, tá? Então tome muito cuidado. Ó, bem legal esses criativos, principalmente esses criativos falando das dores, né? Que é exatamente a Sim. dificuldade que o confeiteiro vai ter lá. Muito bacana, tá? Geralmente o que é que eu faço? Eu avalio o que é que o avatar está falando e aí eu trago isso para criar o conteúdo. Inclusive, uma coisa que eu vou fazer agora, se você perceber mesmo esse de pergunta e resposta, é mais direto. Então, ele não fala Roma ali, nem nada do tipo, porque ele já está tocando nas dores. Mas eu estou pensando em talvez trazer um mais específico, ele falando da Roma, ele fazendo a apresentação. Igual o padrão que é ensinado aqui no Insider, para poder
ver como que para ver se melhora até o número de seguidores que ele traz nesses criativos, nesses conteúdos. Bacana. Tá vendo que ficou bonito, ó? Tu tem que, tipo assim, ó, tu tá fazendo captação no Google ou não? Oi? Tu tá fazendo captação no Google? Então, eu tentei no último lançamento, porque eu não estava, tá? Eu fazia só captação no Facebook e Instagram, porque eu tava conseguindo. Tentei fazer nesse último lançamento, só que aí o Google, ele meio que me atrapalhou, ele não quis fazer, não quis entregar. E aí, como eu tava com pouco tempo para implantar tudo, aí eu resolvi optar e focar sempre, focar só no Instagram e no Facebook mesmo. Nesse próximo lançamento, eu pretendo vou começar mais cedo, porque eu também comecei em cima da hora e aí o Google, como eu não tinha feito nada ainda lá, eu acredito que isso teve um impacto. E aí as campanhas não estavam imprimindo, tá? Quando começou a imprimir também, o lead ele começou a vir muito caro, e aí eu optei por pausar. Mas nesse próximo lançamento eu vou tentar fazer um pouco mais cedo para tentar resolver esses problemas que vão surgir no caminho um pouco mais rápido. Não. Mas respondendo sua pergunta, se for direto, eu não fiz captação no Google ainda. Eu acredito que eu, inclusive, estou deixando dinheiro na mesa só por não estar fazendo lá. Tu repetiu exatamente o mesmo CPL aqui? Tu Estamos repetiu? ao vivo. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Não entendi. Você falou o quê? Se eu repetir o mesmo CPL? Esse é o mesmo CPL ou tu regravou? Não, é que eu faço ao vivo. Então eu faço basicamente o É ao mesmo vivo. conteúdo. Eu só ajusto. Eu só ajusto e melhoro aqueles pontos que eu vejo que faz sentido melhorar, entende? Mas é praticamente a mesma estrutura. Tu tá ouvindo, tá, o áudio? Tô ouvindo. Tá me Tá. ouvindo? Não, ouvindo que eu digo o áudio quando eu boto o YouTube para rodar, se o áudio do Ah, sim, YouTube tô tá ouvindo. chegando. Tá chegando. Estamos ao vivo. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula da Semana do Liso Perfeito, a nossa primeira aula da Semana do Liso Perfeito. Para você que não me conhece, eu sou o chefe Sandro Silva e nesse evento de 3 aulas eu vou te ensinar os passos para você acertar o ponto perfeito do seu chantilly e fazer bolos decorados com o liso perfeito. Então seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Você é bem-vindo aqui, tá ok? Então deixe seus comentários, comente aí de onde você está falando, comente aí que cidade você está falando para mim poder te conhecer melhor. Então é dada largada aí a nossa Semana do Liso Perfeito. Então hoje é a nossa primeira aula da nossa Semana do Liso Perfeito. E talvez você que está aqui, você deve estar se perguntando assim, chefe, mas será que é para mim esse evento? Será que eu, uma confeiteira iniciante, ainda não sei muito trabalhar com chantilly, ainda não sei muito ali como lidar com o chantilly, fazer o meu bolo decorado com liso perfeito? Será que esse evento é para mim? Será que eu consigo fazer o meu liso perfeito? Eu tenho tanta dificuldade com o chantilly, já estou a ponto de desistir. Será que eu consigo? Esse evento também é para mim? Então dá uma olhadinha no depoimento dessas minhas alunas aí e já já a gente volta. Graças a Deus, cheguei a fazer o liso perfeito, consegui fazer a massa, fazer os recheios, tudo que o chefe passou lá pra gente, né? E com os treinamentos a gente consegue fazer, consegue chegar, né? No liso perfeito, na massa, no recheio, tudo que vem ensinando pra gente, a gente consegue fazer. Eu consegui acertar o ponto do chantilly, o liso perfeito, e meus clientes ficaram muito felizes. Aí se eu conseguir, vocês também vão conseguir, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho um filho especial pra cuidar. E eu sou sozinha, eu sou aí com 2 filhos. E eu consegui. Eu aprendi muita coisa mesmo. Aprendi o liso perfeito, né? Aprendi a espatular, porque assim, eu sempre fiz bolo mais pra casa, né? Então assim, eu sempre quis muito aprender, né? A fazer uma espatulagem, a saber aprender a fazer um liso perfeito. E com o teu curso, eu aprendi sem explicação, assim, não tem nem explicação. E foi assim que eu, na terceira tentativa, eu já estava com o liso perfeito. O chantilly me deu o liso perfeito e o chantilly me deu uma qualidade de sabor. E quando meu esposo chegou, que ele viu, ele disse, Gi, mas tá muito lisinho. Manda pro professor, manda pra ele. Você já mandou? Eu falei, ainda não. Mande pra ele. Eu disse, então vou mandar. Eu sou uma confeiteira iniciante e pra mim foi um prazer, assim, muita sorte ter encontrado você pra chegar no meu liso perfeito. Na prática, praticando até conseguir. Conhecer o chefe Sandro e o seu curso foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Através dele eu não tenho mais medo do ponto do chantilly e também não tenho mais medo de espatular meu bolo. Eu consegui tirar meu liso. Eu tô muito feliz com o meu conhecimento, com o que eu aprendi. Eu tô, assim, me surpreendendo com cada detalhe, com cada desenvolvimento meu. Às vezes eu não tô acreditando que eu vou conseguir chegar até onde eu pensei que eu não chegaria. Eu tô muito feliz, muito feliz. Esse foi o primeiro curso que eu aprendi a chegar no liso perfeito. Eu falo assim, no liso perfeito, porque eu nunca tinha feito um chantilly
e um bolo, assim, pra ficar perfeito como eu tô fazendo agora. E em menos de 2 meses, eu consegui o livro perfeito. Eu era uma confeiteira iniciante. Ainda tô no início ainda, porque agora que eu consegui o meu livro perfeito, então agora que eu vou deslanchar. Sim, depois do curso, né, Bola Vida, eu consegui sim um liso perfeito. Viu aí, pessoal? Meninas comuns, assim. Cara, eu acho que mais do que falar, seria legal você dar a prova visual. Então, se elas mandaram essa foto para ti, quando tu for fazer o vídeo do depoimento, tu bota a pessoa e o bolo dela do lado, entendeu? Fazer essa edição de vídeo. Porque mais do que falar, no caso desse nicho, é ver. Então, assim, deixaria a prova mais forte se você botasse o resultado. Porque você tá Sim, é foda, né? tá? Como vocês, e também tinha a mesma dificuldade que vocês, que é o ponto perfeito de chantilly, como trabalhar com chantilly, o chantilly estruturado, e elas conseguiram. E essas meninas aí são alunas novas, tá? Você viu aí algumas delas, menos de 2 meses, elas conseguiram chegar no liso perfeito. Mas qual que é a mágica? A mágica é utilizar as técnicas corretas para que de fato você consiga acertar o ponto perfeito de chantilly com um acompanhamento, né? Com as minhas alunas aí, com o meu acompanhamento, e eu mostrando para ela o caminho de como que ela faz o chantilly dela correto, como que ela estabiliza o chantilly, para que ela consiga aí ter mais segurança na hora da execução aí do trabalho dela. E talvez também você deve estar falando, chefe, mas para você é muito fácil falar de liso perfeito, falar de chantilly perfeito, porque você já está um tempo na internet, você já trabalha com confeitaria há muito tempo, você já faz bolo há muito tempo, então para você é muito fácil falar sobre liso perfeito, sobre chantilly estabilizado. Às vezes você bate o chantilly de uma forma tão tranquila que parece ser fácil, mas na prática não é. Então você já tem origem de confeiteiro. Pessoal, não. Eu não nasci confeiteiro. Não tenho sim agora um irmão na minha família que é confeiteiro, só que assim, eu não sabia nada, eu sabia as ideias de confeitaria. Imagina aí, eu cheguei aqui em São Paulo com os meus 17 anos de idade. Hoje eu moro aqui em São Paulo, eu vim numa cidadezinha chamada Ibirataia. Eu sei que talvez a maioria de vocês conhece, ou algumas pessoas conhecem aí, uma cidadezinha do interior chamada Ibirataia, na Bahia. E eu vim de lá pra São Paulo, nessa cidade grande, e eu olhei assim, aqueles prédios enormes, aquele monte de gente, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo numa cidade como essa? Sem escolaridade, moleque ainda, né? Sem nenhuma experiência, por quê? Pelo fato de trabalhar na roça, pelo fato de sempre trabalhar ali na cidadezinha pegando carrego, algo do tipo, eu não tinha formação nenhuma, então eu era muito leigo disso. E aí meu irmão já trabalhava em uma padaria. E aí ele falou pra mim, cara, tem uma vaguinha lá na padaria, você quer trabalhar? Só que o primeiro trabalho lá é como faxineiro. Eu falei, eu tô desempregado, eu preciso trabalhar, então eu quero. E aí eu aceitei esse trabalho de faxineiro. E aí eu fui o faxineiro da padaria. Aquele cara que limpava os resíduos de comida da mesa, limpava o banheiro, limpava o espaço para os clientes sentar, as mesas, cadeiras, lavava o estacionamento, subia a mercadoria para cima, armazenava a mercadoria. Então, esse foi o meu lavava os banheiros, né? Porque os banheiros tinham que estar impecados para os clientes chegarem. Então, esse foi o meu trabalho em uma padaria. Meu primeiro contato com padaria foi isso. Depois de 3, 4 meses, eu recebi uma proposta do gerente. Ele falou, Sandro, você quer ir trabalhar na confeitaria como um tanqueiro? Aí eu imaginei, poxa, já vou melhorar, né? Então eu vou ser tanqueiro. E para vocês que não sabem o que é um tanqueiro de padaria, se tiver alguém que já trabalhou em padaria que vai saber explicar também muito bem isso. Um tanqueiro de padaria é aquele cara que limpa a mesa para os confeiteiros trabalhar, é aquele cara que arruma estoque, é aquele cara que pega formas de bolo, é aquele cara que lava as panelas. Nas padarias tem umas panelas enormes. Imagina aí, 17, fazendo 18 anos, mais greve, ter que entrar dentro daquelas bacias, daquelas panelas para lavar. Então esse foi o meu trabalho. Então eu tenho que fazer todo esse trabalho, além de etiquetar, além de limpar as câmeras, além de colocar as etiquetas de validade dos produtos, que a gente recebia muita visita da vigilância sanitária. Então tudo isso eu tinha que fazer. Só que eu era muito rápido, eu era muito ágil, né? E aí eu comecei a ver aquele movimento na padaria, aqueles confeiteiros fazendo aqueles bolos rápidos e aplicando o chantilly de uma forma, um bolo maravilhoso, aqueles bolos coloridos. Eu falei, caramba, isso aqui é um outro mundo. Que trabalho, que coisa bonita. Eu comecei a ficar encantado com aquilo, vendo aqueles bolos vermelhos, aqueles bolos de padaria maravilhosos. Eu comecei a ficar encantado. E eu falei, aí começou a surgir um desejo no meu coração pela confeitaria. E aí, o meu chefe na época, né, que era o chefe da produção, sabe aqueles caras brutos mesmo, chefe, aí viu que eu estava muito interessado, eu fazia o meu trabalho muito rápido e ficava ali perto dele, ali, olhando como que ele fazia aquele bolo de uma forma tão rápida e bonita. Aí ele viu meu interesse e falou assim, Sandro, você quer se tornar meu ajudante? Eu falei, cara, eu quero, mas primeiro eu falei que queria, né? Aí eu fui perguntar pra ele, mas o que um ajudante faz? Ele falou, cara, um ajudante, ele faz massa, ele faz recheio, ele faz, mexe, faz uma casquinha, faz uma massa ali. Então o ajudante faz isso e lava a louça e arruma a produção. O ajudante geral faz isso. Eu falei, tá, eu já sou ajudante ali, já sou tanqueiro, então já vou conseguir uma outra profissão. Bora lá. E aí ele começou a passar pra mim os macetes. Falou, ó, o recheio é assim, a massa é assim. Só que quando você tá apaixonado por algo, quando você tá querendo muito algo, você aprende muito rápido. E foi o que aconteceu comigo. Em menos de 2 meses, eu já estava muito bom em fazer massas, fazer recheio, fazer casquinha, em bater pão de ló, massa de chocolate. Eu já estava muito craque fazer os docinhos para enrolar, eu já estava muito bom em fazer aquilo. Então ele já não pedia mais para fazer. Então eu chegava de manhã, meu horário de entrar às 8, só que eu entrava às 5 da manhã para preparar, para fazer tudo que eu tinha que fazer, para sobrar aquele tempo livre ali para me ajudar o chefe. Então eu ajudando ele, já estava muito bom. Só que ele não tinha ensinado para mim decorar bolo. Talvez seria um próximo passo. Só que coincidiu de que ele ficasse doente no final de semana. Ele ficou numa padaria no final de semana, uma sexta-feira, pauleira, porque a gente precisa encher. Então sexta-feira a gente tinha que encher a vitrine. E aí, cadê o chefe? Não veio. E aí o gerente chegou para mim e falou, Sandro, eu vou precisar de uns bolos, cara. Você faz? Eu falei, opa, faço. Sei fazer massa, sei fazer recheio, sei estruturar a massa, até montar o bolo já sei. Então o chantilly é moleza. E aí foi meu primeiro contato com o chantilly. Peguei esse chantilly, coloquei pra bater. E o chantilly bateu. Só que eu peguei o chantilly, coloquei na velocidade rápida, aquele chantilly montou, endureceu, ficou aquele turrão assim de duro. Aí eu falei, caramba, tá. E agora? O que eu faço pra mim hidratar esse chantilly? O que eu faço pra mim aplicar? Por quê? Porque quando eu pegava o chantilly, ia passar no bolo, o bolo ia pra lá, o bolo ia pra cá, o chantilly saía. Eu falei, caramba, e agora? E aí foi passando o tempo, ele foi ficando mais flexível pra trabalhar. Eu falei, então acho que tá bom. E aí comecei a aplicar, né, o chantilly no bolo e deu certo, porque tinha uma raspa de chocolate fracionada lá. E eu colocava os raspinhos de chocolate, colocava os morangos, e alguns eu jogava geleia vermelha em cima, torto, horrível os bolos. Que pena que não tem nenhuma foto dos meus primeiros bolos pra mostrar pra vocês. Só que assim, eu fui esse mesmo. O bolo foi lá,
Só que quando chegou no outro dia, tinha mais ou menos uns 5 a 6 bolos, todos rachados dentro da vitrine. E aí eu falei, caramba, cara, o bolo não vendeu, claro, o aspecto do bolo ficou muito feio. Alguns outros com raspinha de chocolate foi embora. Mas esses que ficou com caldinha de chocolate, trincou, rachou, ficou horrível por conta do chantilly que eu não soube trabalhar com ele. Mas enfim, no outro dia, o meu chefe chegou, e aí eu expliquei pra ele o que eu fiz. Aí ele deu risada, né? Ele falou, não é assim que se faz. Aí ele foi explicando pra mim os processos do chantilly, como que batia o chantilly, como que hidratava, as velocidades da batedeira, né? Como que você trabalhava as velocidades ali pra não bater muito rápido, pra que ele não endureça. E ele explicou pra mim todo o macete. E aí ele foi me ajudando a fazer os bolos. Só que não durou muito. Esse meu chefe teve que sair, conseguiu uma proposta melhor, e ele teve que sair da padaria. E aí o gerente falou, Sandro, você consegue tocar essa confeitaria aqui? Só que eu precisava, né? Eu tava ali, mas eu precisava. Nessa altura eu já era casado, já tinha filho novo, né? Casado, filho, pagava aluguel, morava num lugar onde eu não queria morar, que era muito perigoso, um bairro muito perigoso aqui em São Paulo. E aí eu precisava mudar de vida. E aí eu falei, eu vim naquilo ali uma esperança de mudar de vida, né? E pra acabar de completar, depois eu conto mais pra frente, mas pra acabar de completar, assim, tava tudo dando errado. Lembra daquele ditado? Tem que dar errado pra dar certo, tem que dar muito errado pra dar certo. Então minha vida tava assim. Mas enfim, aceitei e comecei a fazer os bolos. Comecei a fazer os bolos e tava indo legal, tava indo bem, né? Os bolos estavam bonitinhos. Dentro das minhas possibilidades ali, eu conseguia colocar um caldo, raspinha de chocolate, aí o chantilly já ficou legalzinho. Colocava muito chantilly no bolo, às vezes os clientes vinham devolver o bolo porque tinha muito chantilly no bolo. Mas enfim, eu fui levando. E tava dando certo, foi ficando legal. Só que chegou um determinado dia que o chantilly, que eu era habituado e acostumado a trabalhar, onde o meu chefe me ensinou a trabalhar com aquele chantilly, tinha acabado. Veio um outro remessa, um outro chantilly. Se eu não me engano, na época, o chantilly que a gente trabalhava era no Norcal, né? O Norcal é muito antigo, então esse chantilly eu já estava acostumado a trabalhar com ele. E aí trocou pelo Amélia. E aí eu não acertei mais o ponto desse chantilly. Por quê? Porque eu achava que todos os chantillis eu tinha que bater da mesma forma. E aí eu batia aquele chantilly, não dava ponto, ficava mole, às vezes descaía, às vezes o chantilly, o bolo ficava torto, não conseguia acertar o ponto. E aí quando eu acertava o ponto, ficava legal, não sei o que acontecia, mas ele trincava, ele rachava, ele desmontava assim, ó. Eu fazia rosetas com bico M, e quando eu colocava, as rosetas ia fazendo assim, ó. E caía no bolo, aquilo foi um tormento pra mim. E aí, o gerente, né, chegou pra mim um dia e falou, Sandro, o que tá acontecendo, cara? Seus bolos estão horríveis. Você não leva jeito pra trabalhar com confeitaria. Eu acho melhor você procurar outra coisa pra fazer, porque confeitaria, eu acho que você não tem o dom de trabalhar com bolo. Eu acho que você tinha que procurar uma outra profissão. E ele começou a falar, né, que aquilo não era pra mim, eu tinha que procurar outra profissão. E aquilo doeu muito em mim. Por quê? Porque era algo que eu tava apaixonado. Era algo que fazia assim, o meu coração feliz. E eu tava dando o meu melhor, né? Às vezes eu nem almoçava, né? Naquela vontade de aprender, de fazer, eu nem almoçava direito, pra conseguir fazer um trabalho, pra conseguir encher vitrine. E aí o meu gerente falou isso pra mim, aquilo foi como se fosse um balde de água fria, né? E talvez você hoje tá passando por isso que eu passei lá atrás. Talvez as pessoas critiquem seu bolo, criticam você, falam que você não leva jeito pra trabalhar em confeitaria. Talvez as pessoas falem que seu bolo não é gostoso. Talvez até mesmo as pessoas da sua família te desmotivam, te desanimam pelo fato de que você ainda não é uma confeiteira profissional, tá? Então assim, galera, de verdade, quando isso acontecer com você, tá? Eu sei que não é fácil, é muito difícil, ok? Então, mas tenta, tá? Tenta procurar em você uma inspiração para que você consiga, prossiga e não desista. Porque se eu tivesse desistido, quando o meu gerente tinha falado aquilo pra mim, eu não tava aqui hoje. E aí eu fui pra casa, muito triste, muito chateado. Fui pra casa com sensação de derrota, porque era algo que realmente eu queria. E aí eu ouvi aquilo de alguém que estava acima de mim e eu fiquei muito chateado mesmo. Só que eu não tinha escolha. Por quê? O pouco que eu tinha conquistado deu uma enchente e levou as coisas que eu tinha conquistado. Outra coisa. Mas eu tinha ali um sofazinho, tinha ali uma geladeira que entrou água, tinha ali um fogão que não prestou mais, né? Tinha ali algumas balas, ali algumas coisas que tinha roupa, e aquela água acabou com tudo que eu tinha. Então assim, filho pequeno, casado, pagando aluguel e vivendo esse sofrimento. Eu não tinha outra escolha. Eu pensei, poxa, eu não posso desistir agora, porque se eu parar agora, como é que eu faço? Como é que eu faço se eu parar agora? Eu preciso continuar. Enxuguei as lágrimas e fui pra cima. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou me tornar um confeiteiro muito foda. Eu vou me tornar um confeiteiro bom. E aí eu coloquei na cabeça e fui indo. Só que na minha época, pra acabar de piorar tudo, na minha época não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Eu tinha que aprender na raça, né? O que eu fazia? Eu trabalhava na padaria lá, e durante a tarde eu ia para as outras padarias olhar o trabalho dos outros confeiteiros, que já era mais experiente, para mim tentar replicar na padaria que eu trabalhava. E assim eu fiz. Todos os dias eu fazia isso, todos os dias. E aí fui conhecendo pessoas, fui conhecendo confeiteiro, a galera foi me dando dica, foi me mostrando como trabalhar com esse chantilly. E aí eu comecei a dar a volta por cima. Comecei a fazer bolos bonitos, comecei a trazer novidades para a padaria, comecei a fazer, e aí, pum, os meus bolos voltou a ficar bonito de novo. E aí eu comecei a fazer aqueles bolos bonitos, aqueles bolos que chamavam atenção. E aí, todo cliente que entrava na padaria falava, nossa, que vitrine bonita, que bolo bonito, que cor viva. E aí eu comecei a tomar gosto pelo negócio, e comecei a fazer os bolos decorados com liso perfeito. Só que aí, o que acontecia? Toda vez que chegava alguém, que chegava um tanqueiro, né, assim como o meu chefe me ensinou, eu começava a ensinar os tanqueiros que estavam a fim de aprender. E o engraçado é que em 3 meses, ou menos de 3 meses, até 2 meses, os caras já aprendiam a fazer o liso perfeito, as meninas já aprendiam a fazer o liso perfeito. E aí o patrão, ele viu aquilo, né? Ele falou pra mim assim, Sandro, cara, eu vejo que você tem um dom de ensinar. Eu tô abrindo mais padarias, eu quero que você treina os confeiteiros iniciantes pra gente mandar para as outras padarias. Eu falei, chefe, eu não sei, eu não tenho nenhuma formação não, mas se você me ajudar, eu topo. Aí ele pagou alguns cursos pra mim, alguns treinamentos, e aí eu comecei a treinar essa galera. E a galera fazendo bolos maravilhosos. Tinha confeiteiro que fazia bolo melhor que o meu. Eu ficava assim, como assim? O cara começou agora, ele faz bolo melhor que eu. E aquilo, eu ficava muito feliz com aquilo. Por quê? Porque isso de fato eu estava transmitindo para as pessoas aquilo que eu tinha aprendido. E aí eu comecei a subir de nível, tá? Aquele gerente que falou aquilo pra mim, eu vi uma autoridade tão grande dentro da padaria que ele tinha que me pedir permissão para fazer as coisas pelo fato do meu desenvolvimento mesmo como pessoa, do meu desenvolvimento desenvolvendo funcionários. E aí eu comecei a me tornar uma autoridade muito grande dentro daquela padaria. E isso me rendeu vários prêmios, viagens, né? Por exemplo, fui conhecer a Espanha, né? Fui lá conhecer a culinária da Espanha, tudo patrocinado pela empresa que eu trabalhava.
Fui conhecer a França, né, Paris, que é o berço da nossa culinária, né, da nossa confeitaria e gastronomia. Conheci lá bastante lugar, bastante coisa, bastante comida diferente, bastante doce, bastante croissant. Então, conheci bastante lugar maravilhoso. E sem contar em premiações de confeiteiro de destaque, de chefe de destaque. Aí eu comecei a me tornar um cara muito bom. E aí, o meu cunhado, ele chegou pra mim e falou: Sandro, cara, você faz os bolos tão legais, cara. Que tal a gente fazer alguns vídeos pra gente publicar na internet, no YouTube e tal? Eu falei: cara, será que isso funciona? Só que assim, antes da internet, quando eu tinha o meu Facebook, a galera vinha perguntar pra mim: nossa, eu quero aprender a fazer esse chantilly que você faz. Nossa, que chantilly bonito. Como que você trabalha com chantilly assim? Meu chantilly... E aí a galera começou a falar pra gente o que ela queria. Aí eu falei: tá aí, então nós vamos fazer bolos decorados. Só que aí, o que eu pensei? Eu falei: calma aí, a gente vai fazer bolo decorado, mas antes a gente precisa fazer testes em chantilly. Por quê? Porque eu tive esse problema de pegar um chantilly e conseguir bater e o outro não conseguir bater. E aí foi aí que eu criei o mapa do liso perfeito. Foi o que eu fiz. Peguei vários chantilly que existem no mercado, os chantilly que mais existem no mercado, e comecei a mapear esse chantilly, né? Tempo de batimento, o ponto que cada um deles dão, o chantilly Amélia, como que funciona, o norcal, será que é a mesma coisa? Chantilly Amélia, será que é o mesmo que o chantilly Supreme? E eu comecei a mapear e cronometrar esse tempo marcado no celular, ali no cronômetro do celular. E aí, eu identifiquei, né, já sabia disso, mas aí que a gente teve mais clareza que cada chantilly, ele existe de uma forma diferente. Cada chantilly ele tem uma performance diferente do outro. Então não adianta nada eu pegar o Amélia Mix Supreme e bater igual o Amélia Mix normal, que não vai dar certo. Um monta muito mais rápido que o outro. E se eu usar a mesma técnica, eu vou acabar aqui perdendo meu chantilly. Tá? E, gente, de verdade, existe sim. Existe uma forma, tá? Existe uma forma que você consegue bater o seu chantilly, fazer seus bolos decorados com isso perfeito, tá? Porque o que eu vejo? Eu vejo que a maioria de vocês bate o chantilly e às vezes o chantilly fica mole, ou muitas das vezes bate o chantilly e ele fica poroso. E muitas vezes desse mole e poroso vocês não sabem como consertar esse chantilly. E aí foi por isso, pensando nisso, que eu resolvi, né, compartilhar com vocês toda essa minha experiência e toda essa minha bagagem, tá bom? Galera, se vocês estiverem gostando, curta bastante, tá? Deixa o seu like bastante aí nos comentários, comenta, deixa o seu like, é de extrema importância, tá? Então, galera. Gelson, eu esperei tocar a história toda para eu poder dar o parecer da história e não ficar, tipo, falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, sim. Ele é muito bom, ele performa muito bem. A história dele é uma história agradável. Eu achei que ele vinha muito bem na história. Eu só achei que ele teve um pedacinho só curtinho que ele, assim, perdeu a linha narrativa. Ele vinha com a narrativa muito boa. E aí, quando ele diz que o chefe dele, que os bolos começaram a desmoronar lá, que o chefe dele olhou pra cara dele e disse que ele não tinha um dom. Aí, ao invés dele contar a narrativa e dele seguir com a história, ele fala assim: é por isso que eu digo pra você não desistir. É por isso, só que ele não chegou no final da história para dizer que é por isso que você tem que desistir. É como se ele perdesse o fio da meada, sabe? O ideal seria que ele continuasse narrando a história. E não que ele fizesse essa pausa, porque ele fez uma pausa que quebrou o raciocínio. Eu não sei se você se Entendi. lembra, que ele diz assim, ó, que foi isso que Sim. acontecer. Aí você fica esperando o resto da história, ele, é por isso que eu digo, é por isso que eu digo que você não desiste, não sei o que, não sei o que. Aí ele quebra o raciocínio. E aí depois ele volta. Eu prefiro que fique o raciocínio fluido, porque ele fala bem, ele explica direitinho, a história dele conecta com o Avatar, né? Ele fala dos problemas aí do Chantilly, que é justamente o problema que ele resolve, e ele fala do fundo do poço, comenta, né? Pô, eu tinha uma condição péssima, eu morava num bairro perigoso, queria dar uma condição melhor para minha família. Ele pode até descrever um pouquinho mais isso, porque por vezes o Avatar também encontra nessa situação, e quando você tem essa mesma situação do Avatar, você gera o gatilho da similaridade muito forte, entendeu? E aí você fica Sim. com aquela, nossa, ele realmente sabe o que eu tô falando. Então, assim, ele disse assim, cara, no caso, eu acho que ele ainda não tinha filho, né? Não sei. Não, ele já tinha, já. Pois aí, assim, falar, cara, eu tinha dentro de mim um desejo. Porque isso, por exemplo, ele fala muito com mães, né? A, a prova que você colocou tinha mães, né? Pessoas falando ali, mulheres, Sim. eram mais mulheres e mães. Então, assim, ele falado, cara, eu não queria que meu filho não tivesse acesso às melhores coisas, eu queria dar uma condição melhor para o meu filho. Isso vai linkar, entendeu? Vai linkar com a mãe. A mãe vai dizer Você assim, fala nossa, ser mais específico, né, na questões dores emocionais nesse caso, né? Dores é, internas do Avatar. exatamente, porque como ele não fez um CPL gravado, ele fez CPL ao vivo, e ele fala muito bem, isso já é uma coisa boa, porque ele não ficou robotizado, entendeu? Ficou dinâmico, ficou legal. Porque às vezes a gente pega a CPL que o cara lê tanto o script que fica uma coisa robotizada. Não foi o caso dele. Mas, e a história dele tá boa, tá? Mas aqui, o meu papel é mostrar pontos de melhora, Sim, sim. tá? Se for dizer assim, não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Não, não tá assim, tipo, ele falou isso que prejudicou, ele falou isso e criou uma objeção, ele falou. Não, não é isso. Eu tô te mostrando pontos de melhora. Não é que esteja Sim. ruim.
tá? É diferente, porque às vezes a estrutura não tá boa, não é o caso. O que é que eu faria, né? Eu não quebraria a narrativa, porque ele começou ali, quebrou. É, e eu traria só um pouquinho mais essa questão pessoal, porque ele falou assim, depois eu falo para vocês, mas eu não estava numa condição legal, morava num bairro muito bom. Eu só exploraria um pouquinho, eu não preciso contar o detalhe da vida dele, às vezes a pessoa não quer contar. Mas só dizer, cara, é lasca seu filho pedir por um brinquedo, uma coisa específica, não dá. Você querer botar ele num colégio melhor e ter essa condição. Só um ponto. Sabe qual era o meu medo? Por exemplo, a gente às vezes fazia isso, entrar um pouquinho profundo, só que às vezes eu fico com medo de, tipo, deixar o CPL muito longo, sabe? Tipo, porque ao vivo aí já fica um pouquinho maior. Mas é E aí isso eu que eu tô tenho falando. esse medo. Tu não precisa contar a história toda, mas só pegar nessa dosinha rapidinho mesmo. Que é tipo assim, cara, você Entendi. tem. Eu imagino que vocês me entendam, mas você tem um filho. Seu filho pedir para você comprar uma coisa, você não ter dinheiro para dar aquilo pro seu filho, é muito ruim. Você morar num bairro perigoso, numa casa que não é legal, é muito ruim. E eu queria esse conforto. Não sabia. Aquilo me doía. Pô, não precisa contar a coisa. Só isso que eu falei já é suficiente, porque não é conectada com o avatar. Entendeu? E o Entendi. avatar dele eu vi que é mais mulher, né? Então, assim, a mulher ela Sim, tem muito isso de ajudar o filho, de não querer que o filho passe pelo que ela passou, né? De super proteção. Isso vai dar uma conectada. Não precisa, tipo, contar a história dos perrengues, do detalhe, não, mas só é uma sugestão de melhoria, tá? E eu também melhoraria a não, questão dos depoimentos. Com prova, esses dois pontos que você trouxe aí faz muito sentido. Eu vou colocar assim, essa questão das fotos. Geralmente eu mostro as fotos dos alunos depois no CPL 13, que eu faço um agradecimento, aí mostro as alunas, mostro antes e depois. Só que eu vou colocar também nos depoimentos, porque realmente eu sinto que faz falta. E às vezes não dá para fazer entrevista com a aluna, porque às vezes ela, tipo, não dá para fazer ela com o bolo pronto ali para mostrar, então, porque às vezes a aluna não tá com o bolo pronto. Então a foto ela ajuda. sim, total. Deixa eu ver aqui. Na aula de hoje, nessa nossa primeira aula, eu vou mostrar para vocês sobre os 6 erros que as confeiteiras iniciantes cometem ao tentar alisar o bolo, ao tentar fazer o liso perfeito do bolo, ok? Então, eu separei aqui 6 erros, né? Os principais erros que a maioria das confeiteiras iniciantes cometem ao tentar bater o chantilly. E aí vocês vão entender, por isso é importante que vocês entendam essa primeira aula, tá? Para que vocês consigam, na próxima aula, quando eu falar para vocês exatamente como se deve fazer o chantilly, vocês entenderem que, poxa, é isso. Eu estou fazendo isso de errado, então eu vou melhorar nisso. E é de extrema importância que vocês prestem bastante atenção, tá? Então eu separei aqui 6 erros que as confeiteiras iniciantes cometem ao tentar ali acertar o ponto perfeito do chantilly para fazer os bolos decorados com o perfeito. Chefe, meu chantilly não fica bom. Chefe, eu não consigo acertar o ponto perfeito do meu chantilly. Por quê? Porque existe 6 erros que vocês precisam saber para que de fato o chantilly de vocês, para que de fato o bolo de vocês fique perfeito. Vocês precisam saber sobre esses 6 erros, ok? E no primeiro erro, um erro muito clássico é não conhecer o chantilly que vai usar, tá? Porque é importante vocês conhecerem exatamente o chantilly que vocês vão usar. Porque hoje no mercado existe uma variedade imensa de chantilly, tá? E se você exatamente não souber o chantilly, não conhecer o seu chantilly corretamente, o que pode acontecer? Às vezes você pode comprar um chantilly no supermercado, por exemplo, e esse chantilly, que é um exemplo muito clássico, às vezes está muito quente. Às vezes onde você mora é um estado muito quente. E às vezes você vai confeitar um bolo 3 horas da tarde, e esse bolo vai ficar fora da geladeira por um tempo. E muitas das vezes, por não conhecer o chantilly que vai usar, às vezes você pega um chantilly que não é estabilizado para fazer esse bolo. Aí o que acontece? O chantilly fica mole. O chantilly, às vezes, ou ele fica poroso demais e acaba trincando. Ou ele acontece aquilo que aconteceu com o meu, fazer as rosetas em cima do trabalho e o chantilly começa a descair. Então tudo isso vocês precisam tomar cuidado. Então quando eu falo não conhecer o chantilly que você vai usar, é como eu falo, por exemplo, poxa, se você vai fazer um bolo 3 horas da tarde, você precisa de um chantilly estabilizado. Ou você precisa de um chantilly que vai responder aquilo que você precisa. Se não, você compra um chantilly nada a ver, coloca esse chantilly para bater e às vezes o chantilly acaba dando errado. Então é de extrema importância você saber exatamente o chantilly que vocês vão escolher. Tá? Em paralelo a isso, Outra coisa, cuidado com essa ruma de comentário que fica aparecendo aqui na live, sabe por quê? Porque a pessoa tá prestando atenção a ele, aí vai ler o comentário. Aí tá prestando atenção a ele, aí para ler o comentário. E assim, fica dividindo a atenção, tá? Tu já tem uma barra aqui passando, né? Que é outro chamativo de atenção. Se não fosse um depoimento muito, tipo assim, um negócio muito das galáxias, eu não mostraria aqui em termos de Entendi. comentário, porque divide a atenção da pessoa, entendeu? Geralmente eu mostro porque sei lá, na minha visão, na minha cabeça, eu acredito que querendo ou não ajuda. Se a pessoa for ver a gravação, ajuda ela a entender que tinha muita gente vendo, entendeu? E querendo ou não, ativa aquele gatilho de participação, gatilho da participação e gatilho também da. Como é que a gente chama? De prova De social, né? evento, né? O gatilho do evento. Gatilho de evento. Mas assim, tem cuidado, porque a pessoa fica o tempo todo lendo e querendo ou não, o foco briga, entendeu?
Mas as pessoas Entendi. precisam ler. Sim, sim. O negócio Saber o é chantilly. ser mais moderado. Vocês precisam Sim. saber bater o chantilly sem olhar a temperatura. A maioria de vocês o que faz, tá? Bate o chantilly, mas não olha a temperatura. Ou pega o chantilly para usar e não sabe que temperatura é o chantilly ou qual a temperatura que você deve usar. Tem muita gente, esse é o segundo erro. E tem muita gente, tá? Por não saber a temperatura do chantilly, o que faz? Pega o chantilly. Tem muita gente que não coloca nem na geladeira. Chefe, eu coloco ali um pouquinho na geladeira, esfriou, eu coloco para bater. E a temperatura do chantilly é muito importante, tá? Se você não souber a temperatura exata do seu chantilly, por exemplo, esse chantilly aqui, que eu estou utilizando, é um chantilly que eu deixei aqui fora, tá? Para mostrar como realmente a maioria de vocês fazem, tá? Então eu vou, o que a maioria das pessoas faz? Não olha a temperatura e pega o chantilly e coloca para bater. Só que a temperatura, ela é muito importante, gente. Para que a temperatura é importante? A temperatura é importante para o seu bolo não rachar. A temperatura é importante para o seu chantilly montar. A temperatura é importante para dar sustentabilidade ao seu chantilly. A temperatura é importante para que o seu chantilly não desmonte. Sabe aquele chantilly que você bate na maioria das vezes? Ele cresce, fica bonito. E aí quando você vai hidratar ou colocar o corante, ele acaba amolecendo? Gente, essa parte dos erros eu não entendo nada de chantilly. Mas eu tô bem satisfeita com o que eu vi até aqui, tá? Nas provas, colocar imagem dos bolos feitos pela aluna durante a história no CPL, falar do desejo que o expert tinha em dar uma condição melhor para a família, que era muito difícil para ele, como pai, ver o filho se virar e não poder dar, de querer proporcionar um melhor para o filho. Isso aqui que eu tô te falando, que eu tô sugerindo aqui, da história, Sim. é uma coisa que eu imagino que ele tenha passado. Se foi uma coisa de que, não, eu não, isso aqui, eu só queria. Se era uma coisa que não passava na cabeça dele, tipo assim, eu não me sentia. Sei lá, meu filho pedia as coisas e tudo bem. Se não é uma coisa que aconteceu, não é para inventar, é isso que eu tô querendo dizer. Não, sim, sim, faz sentido. Eu também não gosto de. Uma das coisas que eu sempre prezo é, cara, não inventa. Tipo, pra mim não faz sentido nenhum ele contar uma história que ele não passou. Ele tem que contar uma coisa que realmente foi real. Se ele não passou, eu evito falar, entendeu? Tipo, Mas porque ele não passou. eu acho que isso aqui deve ter acontecido, entendeu? Isso aí com certeza aconteceu. Aí por isso que eu tô pontuando para tu colocar. Mas assim, se você falar com ele, não, então já não tô pedindo para você inventar a história, tá? Tá. Joelson, o que mais? Tem alguma coisa aí que tu trouxe para perguntar? Tem alguma dúvida aí na manga que tu queria fazer? Assim, dúvida mesmo eu não tinha. Eu tive dúvida nos últimos lançamentos. Assim, tipo, pergunta, uma coisa que eu tinha medo era a questão do preço, aí eu consegui ajustar. Claro, você me falou agora a questão da taxa de conversão. Aí o que eu queria mesmo, assim, meu objetivo, eu tenho um objetivo muito claro, eu tenho que fazer um 6 até o final do ano. Nem que eu tenha que arrancar ele de lá, entendeu? E o que eu preciso é, cara, Joelson, faz isso agora. O que você tem que fazer agora, se você quiser chegar no 6 até o final do ano, foca nisso. Eu preciso de uma direção. Até porque, por exemplo, depois desse lançamento, cara, eu vou te contar, eu fiquei esgotado. Você me perguntar, já você tirou férias alguma vez? Eu nunca tirei férias, desde que eu comecei a trabalhar. Eu não sei nem o que é férias. Se você perguntar o que é férias, eu não sei. Eu tenho trabalhando desde que eu cheguei aqui em São Paulo, então eu não sei o que é férias. Então agora mesmo, o objetivo até o final do ano é fazer o 6 eu tenho que fazer o 6 até o final do ano, nem que eu tenho que arrancar ele de lá. E o que eu preciso tanto é que eu vou pro evento de amanhã, vai começar amanhã, né, evento presencial do Insider, e cara, eu quero porque eu sei que quando eu tô lá, aquilo me dá um gás, me dá um ânimo, e querendo ou não, me ajuda. Quando eu volto de lá, eu volto, nossa, agora eu tenho que fazer isso aqui. E aí eu não fico cansado, entende? Tipo, eu não fico cansado. O que eu preciso agora é de clareza, é o que eu mais preciso. O que eu tenho que fazer agora, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar, para me chegar um pouquinho mais perto do 6 e 7. É basicamente isso. Tá, e aí para tu chegar mais perto do 6 e 7, o que é que tu vai precisar fazer? Eu sei, você está dizendo que tem trazido público frio e convertido para o público frio, tá? Em geral, o público frio converte, mas em geral, o público quente converte com taxa maior, entendeu? Sim.
Ele converte mais fácil. E aí, para tu ter mais público frio, tu precisa focar em distribuição. E aí, tá, Diana, como é que eu faço distribuição? Aí aqui no Insider, né, tem os ideias explicando como é que faz a distribuição, tá? O Implementation Diary, ó, lançamento clássico. Ó, tem esse ID aqui, ó, construção da audiência no Instagram. Ele já fala de você turbinar, metrificar, selecionar os tipos de conteúdo certo, mas aqui no, acho que é no curso de tráfego Não, aqui, ó. o distribuição, sei onde é que fica. Eu Tá, sei onde é que fica, beleza. inclusive eu tô vendo. Ó, tá aqui, ó, distribuição de conteúdo, aqui no ID, ó, esse do último cinzinho aqui. Então, assim, para tu aumentar essa tua taxa de conversão, né, é focar nesses 20% de distribuição de conteúdo. Então, no próximo lançamento, e aí não só focar, mas focar na captação de público quente, porque em geral o público quente converte mais. Então, fazer uma captação orgânica bem feita, focar na captação de público quente, e, obviamente, para ter público quente, precisa ter distribuição de conteúdo. Isso que vai alavancar teu ROAS, e aumentar a tua taxa de conversão para tu chegar no 6 e 7. Então, você acredita que eu tenho que focar agora muito em distribuição? Nesse caso, Porque focar em assim, ó, distribuição. o teu conteúdo ele já é muito bom, né? O teu conteúdo ele já é muito bom. Então, assim, o mais difícil que é acertar o conteúdo, tu já tem. Então, agora é distribuir para que esse conteúdo apareça para mais pessoas se interessem por comprar o produto. Mas o mais Entendi. difícil é o conteúdo, e o conteúdo tu já tem. O que eu tô colocando aqui, coisas que eu tô querendo focar agora, né? Lista, eu quero melhorar o produto também, porque querendo ou não, eu sei que eu tenho ainda alguns gaps do produto para conseguir ter mais resultado. Isso já estou tendo resultado, inclusive, mas eu quero melhorar mais. E o que eu tinha foco é a questão que eu pensei, que você falou aí, que é a distribuição. Eu vejo que isso realmente é um gap. Então você vê que se eu para mim chegar um pouco mais perto do 6 o que eu tenho que focar mesmo agora é justamente no conteúdo, né? Distribuir. Beleza? Cara, então ficou claro para mim. Eu vou nesse próximo lançamento, não, para ontem, né? Vou começar já a focar na questão da distribuição de conteúdo e dar um gás nisso. Aumentar o orçamento, né? Porque nesse último Vai lançamento. aumentando de pouquinho e vendo se ele vai sustentando a taxa de conversão no rosto. Só tira uma dúvida. Nesse caso, eu sinto que eu tive um problema nesse último lançamento em questão de fazer captação no Google. Você acredita que eu fiz. Você acha que eu fiz certo em sentir que o Google não estaria trazendo resultado de eu parar ele e focar todo no Instagram? Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, no começo, assim, nos primeiros lançamentos, o Google, ele demora um pouquinho a pegar no tranco mesmo, tá? Mas, assim, como tu tem essa base grande lá, 50 mil seguidores, eu não desistiria, não. Se tu fosse uma pessoa pequena no YouTube, eu diria, não, tudo bem, foca só no Instagram, fica em paz, porque, assim, como a verba não é muito alta, dividir a verba, às vezes não é estratégico. Porém, como tu tem 50 mil seguidores lá, eu tentaria captar público quente por lá. E aí tem uma coisa também, eu sinto que quem compra o meu produto atualmente, por exemplo, o Facebook, ele não tem um impacto muito forte em relação a vendas no Facebook. Você acha que faz sentido eu priorizar a verba nos locais que está realmente me trazendo resultado? Tipo, eu sei que a maioria a venda vem dividida entre YouTube e Instagram. Você acha que faz sentido eu focar na distribuição de conteúdo nessas duas plataformas e o Facebook só usar conteúdo orgânico? Porque o meu conteúdo orgânico no Facebook mesmo, ele é muito forte também. Só que eu não sinto que vem venda de, tipo, as vendas que vem de lá é, tipo, insignificante comparado com as vendas que vem do YouTube e Instagram. A questão é tu separar isso e ver, tá dando boas? Porque, assim, às vezes vem venda e nem dá rosto, porque tu botou todo dinheiro lá, botou tão pouco que o rosto é negativo. E aí tu pode, não, mas aí o ideal é, cara, tá dando rosto? Tá dando rosto positivo? Tá dando rosto de quanto? Esse público, essa métrica, essa tudo, entendeu? E aí Entendi. tu, com base nisso, tu pode sim tomar a decisão. Cara, eu vou botar, mas eu vou botar, sei lá, só um pouquinho da verba lá, ou não, eu vou botar esse lançamento, eu vou fazer todo no Instagram para ver qual é. Pode, entendeu? E aí Entendi. tu vai vendo o métrico, vai vendo o resultado, vai tomando decisão.
Ah, fechou então. Eu vou seguir essa. Eu vou dar uma olhada depois nas informações que você colocou aqui na central. E eu já vou fazendo o que precisa ser feito. Beleza, Eu meu esqueci de bem. perguntar seu nome, não apareceu seu nome para mim aqui. Diana, meu nome é Diana Carmen. Ah, Diana. Diana Carmen, muito bonito o nome. Obrigada, Gelson. Prazer te conhecer, desejo sucesso. Manda um abraço aí pro teu expert e bora pra cima. Prazer, Diana. Obrigado, viu? Imagina, tchau, tchau. Tchau, tchau.